Olá pessoal, boa noite. Com imenso orgulho eu volto aqui nessa live. Essa live, o objetivo dela é reconhecer o papel do arquiteto urbanista, que assim, é informar que nós somos profissionais e temos o nosso espaço e queremos ser respeitados. Então a ideia é trazer esses colegas profissionais e mostrar o quanto é importante o papel do arquiteto. Eu sou formado pela Unime, Lauro de Freitas. Eu tenho pós-graduação em gestão de cidades e planejamento urbano. Eu tenho MBA em segurança do trabalho. Estou terminando o curso de segurança do trabalho, especialização. Eu tenho um escritório de arquitetura que está seguindo hoje o nosso nicho de trabalho, os nossos nichos no caso, estão ligados à arquitetura comercial e à segurança do trabalho, mas também nós fazemos a arquitetura residencial também. E é assim, nós estamos nesse processo de aprendizado. Hoje eu estou com arquitetura comercial, eu acho interessante e é um ramo que eu acho uma possibilidade enorme, principalmente na região que eu estou, onde a concorrência é enorme, mesmo tendo poucos escritórios, mas a concorrência é enorme. Então esse nicho torna-se nesse momento interessante para mim, trabalhar com a parte da arquitetura comercial, que é bem interessante, e trabalhar com segurança do trabalho. Então, voltando um pouco, eu vejo a formação de arquitetura um curso muito completo. A gente perpassa por vários períodos históricos, a gente trabalha com a história da arte, com a história em si, a gente fala do romantismo, do romano, do barroco, do rococó, do clássico. A gente aprende todos os estilos históricos, arquitetônicos, a gente aprende sobre história, a gente aprende sobre conforto ambiental, a gente aprende sobre urbanismo, a gente aprende como planejar uma cidade, não só a arquitetura em si, que é o foco do arquiteto, mas a gente planeja a cidade quando esse arquiteto é urbanista. No meu caso, eu sou urbanista também. Então, a gente trabalha desde uma simples residência até uma cidade, e essa é a vocação do arquiteto, é o planejamento arquitetônico, é o projeto arquitetônico. Não é que nós não saibamos acompanhar a obra, sabemos sim acompanhar a obra, principalmente quando a obra é nossa. A gente sabe disso, a gente sabe acompanhar a obra. Tanto que a Estúdio GR80, que é o meu escritório, a gente faz isso, a gente acompanha as obras que a gente dá continuidade, entendeu? Que a gente faz o projeto. Então essa é a ideia. A ideia da gente é levar funcionalidade agregado à beleza, porque esse é o papel do arquiteto. Porque para a gente também a forma, a estética também é função, a forma também é função. Não é só a parte interna de conforto a gente faz, mas a gente também pensa na estética, no comportamento das pessoas dentro daquele ambiente.
Se uma pessoa é obesa que nem eu, como é que nós vamos subir uma escada ou uma rampa aí, uma pessoa mais magra, ou eu e um deficiente? Esse também é um pensamento. Já estou puxando a sardinha na questão do comércio. Será que as atuais escadas e rampas da cidade aqui onde eu estou estão aptas a suportar um obeso e um cadeirante ao mesmo tempo? Essa caixa de passagem suporta? Então, o arquiteto vem para resolver o que ninguém sabe resolver. Não é tentar resolver. A gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com certeza. Então, a gente vai para resolver. Claro que eu estou falando do meu escritório, da função que eu estou exercendo como profissional da arquitetura, mas eu também estou também puxando a sardinha para a arquitetura. Nós arquitetos estudamos muito, 5 anos, detalhes de escada para dar conforto, detalhes das rampas para dar conforto, trabalhar com sentimento, bom senso para fazer esses espaços, essa caixa de passagem, o trabalho interno. A gente na faculdade fazia à mão. Eu tenho um professor, por exemplo, ele morreu, eu tenho um professor, que ele vai ser sempre meu mestre, é o professor Neilton Dória. Ele mandava a gente fazer o projeto na mão, como tivesse fazendo feito em escala, sem material técnico, para a gente ter noção de espaço, mesmo sem escala, para depois a gente pensar em jogar isso na escala ou no AutoCAD. Para a gente entender que cada canto é importante, você não pode perder o espaço inútil é caro para o cliente. O cliente não quer tanto residencial quanto comercial. O espaço inútil já diz, é inútil. Então, o arquiteto sana esses problemas. O arquiteto vem para resolver essas falhas de projeto. O projeto ele tem que ser pensado, ele tem que ser maturado, ele tem que ser conversado com o cliente, ajustado da melhor maneira. Então, essa é a ideia do arquiteto. E quando se fala de arquitetura comercial, é interessante quando a gente fala nesse item. Você já pensou que muitas vezes você, empresário, está perdendo cliente porque a sua fachada não representa bem a sua marca? Se seu espaço interno não é condizente, não está dentro de normas, e com isso o cliente afasta, o cliente não vem, ou a sua demanda, o que você esperava que fosse, não é. Você já pensou nisso? Você já pensou em transformar o seu ambiente em um ambiente capaz de atender, voltando a um obeso, a um cadeirante ou a um cego? O termo é esse, é cego. Pessoa com deficiência, seja obeso, seja cadeirante, seja cego, seja auditivo, é pessoa com deficiência. Então, assim, vocês já pensaram como resolver esses problemas da sua empresa? Como é que funciona a sua empresa? Se hoje a demanda que você tem de pessoas, de clientes, os clientes estão satisfeitos com o seu espaço interno? Não é porque é seu amigo não, porque é meu amigo não. Realmente, será que você também está satisfeito? Porque muitas vezes o seu projeto não foi feito por um arquiteto. Então, porque o arquiteto, ele está dizendo que o arquiteto é bom. Poxa, nós estudamos conforto, vamos voltar mais uma vez a falar. Conforto ambiental, aprendemos história da arquitetura. No meu curso mesmo, a história da arquitetura 1, 2 e 3. História da arte 1, 2 e 3. Conforto ambiental 1 e 2. Aprender arquitetura romana, arquitetura barroca, arquitetura, todos os períodos históricos da arquitetura e a arquitetura moderna, que é o nosso foco. Como atender esse cliente da melhor forma, como atender esse seu espaço, colocando iluminação natural, ventilação natural, para que você só possa ligar a sua energia no momento que você, depois das 5 da tarde, 4h30, 5 horas, que você possa usar o máximo
a luz solar, e que você possa usar o vento. Então, essa é a função do arquiteto, é pensar detalhadamente como vai funcionar a sua residência, como deve funcionar o seu ambiente de trabalho. Aquela pessoa que tem pet shopping, aquela pessoa que tem uma veterinária, será que o espaço interno que vocês têm hoje atende o conforto desses animais que estão lá? Será que atende essa demanda de animais? E também com a vinda das pessoas, as pessoas entrando e saindo nesse espaço, será que gera um conforto? Então, assim, eu vou trazer um colega meu que também é especialista na questão de conforto, de arquitetura comercial. Vou fazer algumas perguntas a ele. E ele já chegou, meu amigo Horácio, ele já falou que já chegou aqui. Eu vou adicionar ele para que a gente possa bater um papo legal aqui. E aí, meu querido? E aí, meu querido? Boa noite, tudo bom? Faz muito tempo, muito tempo. Temos aí quase 10 anos. Tá cortando, tá cortando. Será que é a sua ou a minha internet? Não sei, quer que eu saia e entre de novo? Entre de novo? Eu não tô conseguindo nem ver seu rosto, tá tudo turvo. Pera aí. Vou sair e entrar de novo. Beleza. Então, assim, estamos esperando ele se conectar novamente. Um colega meu do tempo de faculdade, contemporâneo, também colega de sala também. Uma pessoa de uma qualidade enorme. Então, ele voltou aqui. Conseguiu aí, doutor? Melhorou? Melhorou, melhorou. Pronto. Saí da internet do escritório e fui para a internet 4G. 4G acho que é mais rápido. E aí, Geraldão? Beleza. E aí, você tá de boa? Tô ótimo, e você? Na correria, né? Na correria. A gente não para, né? Tá conseguindo nessa quarentena aí trabalhar de boa? Rapaz, a gente consegue fazer uma assessoria, pelo menos, fazer alguma... Eu tô com um projeto em feira aí, não é comercial, mas é um projeto residencial que... Esse aí é um projeto mesmo que eu tô pegando. Entendi. O restante é mais consultorias, na parte comercial mesmo. Massa. Tudo online. Tudo online, né? Então, você também faz parte do mesmo nicho de trabalho que eu, né? É bom, pelo menos temos Na verdade, algo em comum a falar também, né? na verdade, eu estudei, né, para isso. Só que nicho de trabalho, acredito que a gente não escolhe, não. O nicho que escolhe a gente, né? Isso, Aí isso. assim, eu faço muito mais residencial atualmente do que comercial. Em 2016 fiz muito comercial, mas não porque eu quero, não por nada, não. Você tá de lado assim por quê? Que eu botei aqui no tripé ficou melhor. Eu não Entendi. sei ainda mexer no computador, não, então sou meio. Entendi. Ainda estou me adaptando. Aí melhorou aí.
Vou tentar fazer igual aqui para a gente ficar igual. Melhorou? Melhorou. Pronto. Rapaz, eu tô achando que você quer alcançar meu peso, viu? Eu não vou demorar para conseguir, não. E aí? Você aí, você tá morando aonde? Eu continuo morando em Salvador, Geraldo. Antigamente, na época que a gente se encontrava muito, eu morava em Lauro de Freitas. Hoje em dia eu estou morando em Salvador. Atuo em Salvador. Beleza. Estou agora, inclusive, no meu escritório. Estou aqui no Rio Vermelho, meu escritório desde 2012, mais ou menos. Final de 2012, início de 2013. No mesmo lugar. E aí, estamos aí. Eu tô doido para voltar para Salvador, cara. Volte. Aqui está precisando de arquiteto. Com certeza eu estava estudando, eu estava assistindo a live, né, do Cal. Eles falaram que na Bahia só são 6.000 arquitetos, aproximadamente. É pouco, né? Eu acho pouco. Muito pouco. E é em cima dessas situações que eu quero conversar com você, porque como eu falei no início, não sei se você pegou, a ideia dessa live, claro, que é levar seu nome, o meu nome, como arquiteto, mas também valorizar os outros arquitetos. Certo. Entendeu? Eu acho que a gente precisa ser mais valorizado, porque muitas vezes a gente perde trabalhos para pessoas de outra, que não têm a mesma qualificação profissional que a gente. Então, assim, eu dei uma pergunta bem interessante para você, que você deve ter recebido a pauta, né? Recebi. O que é que você vê o ensino da arquitetura hoje, do nosso tempo para cá? O que é que você consegue ver que é um passo importante, informação importante para as pessoas saberem? Eu consigo avaliar muito o ensino só através dos meus estagiários. Eu não acredito que a qualidade do ensino caiu. Eu acho que o volume do interesse que diminuiu um pouco. Eu acho que a máxima que a gente sempre ouve de que quem faz a faculdade é o aluno. Eu sinto muito isso no meu escritório. Quando você tem disparidades tanto de personalidades profissionalmente, de personalidades daquelas pessoas que querem aprender, que você vê que por mais que erre, mas é esforçada, que leva a dúvida da faculdade para aqui para o escritório, para perguntar para a gente, sabe? Eu acho que quem faz a diferença não é a faculdade, é o aluno. Conheço muitos professores, inclusive de faculdades daqui de Salvador de arquitetura, são excelentes professores. Já fiz parte de algumas bancas da UFBA e da Católica, não, da FACS. Já fui banca da FACS e banca da UFBA, avaliei formandos, níveis de trabalho altíssimos, e meu medo é que pare no TFG, sabe? Meu medo é que pare a vontade deles, pare ali. Você vê que quando a gente lidar com um estagiário ou com algum estudante que tem muito interesse, ele é muito inquieto, ele pergunta muito, ele quer saber tudo, ele pergunta coisa fora de hora, eu acho isso o máximo. E às vezes eu perco um pouco a paciência, e depois eu paro e falo assim, rapaz, esse bicho aí vai ser um excelente arquiteto, ou essa menina vai ser uma excelente arquiteta. E aí eu paro e fico falando, deixa eu respirar um pouco aqui e ensinar do jeito que eu gostaria de aprender. Tem isso também, tem muita gente que hoje em dia, com essa velocidade de informação, tem muita informação vomitada na cara o tempo inteiro, e ela consegue fazer uma pesquisa rasa em qualquer site de busca e ter a coisa mastigada, né? Isso aí facilita muito, só que prejudica um pouco. Que aquela coisa massiva, aquela coisa de você ir buscar, aquela coisa de você querer ver, às vezes você perde um pouco isso. Mas eu não sei, eu não consigo avaliar enquanto estudante. Eu deixei de ser estudante depois da minha última pós-graduação. Já se foram, acho que 6 anos, de 4 a 6 anos, tá? E aí eu não consigo avaliar o nível de ensino enquanto estudante, mas enquanto uma pessoa que avalia o que se faz na faculdade, eu acho que é isso. Eu acho que falta um pouco mais de empenho no estudante. Ou então eu acho que na nossa época a gente era tão cobrado que a gente ficava com medo das coisas
e a gente se esforçava para fazer bonito, para fazer a coisa toda. Não sei, né? Também a gente não tinha tanta facilidade. Eu lembro que até um certo semestre a gente não podia nem triscar no AutoCAD, que o professor não permitia, a gente só podia fazer as coisas desenhando na mão. Eu não suportava desenhar, não desenho bem até hoje na mão. Eu me viro, né? Faço uma perspectiva, uma coisa e tal. Mas eu lembro que naquela época a gente era avaliado, era obrigatório fazer o desenho. Você lembra disso? E assim, sobre a questão do desenho, antes de você entrar, eu estava falando sobre essa questão. O professor Neilton Dória, quantas vezes ele pedia para a gente fazer o desenho em escala, sem material nenhum, mais ou menos a chegar próximo à escala que ele determinava, para que depois a gente passasse para usar uma escala ou AutoCAD. Então, assim, isso qualifica a gente de certo modo, né? Prepara a gente, não é? Com certeza. A gente passa 5 anos aprendendo projetar é a vida do arquiteto, cara. É isso mesmo. Quando a gente recebia certos testes, eu lembro de bastante de André Lissonja, que fazia esses testes de botar a gente na prancheta e falar assim, hoje vocês vão fazer a coisa. Ele, professor, e o escalímetro e os quadros, ele falava, não, hoje é na mão, né? Hoje vocês vão fazer no olho. Eu quero na escala tal, eu quero tantos quadros. Eu falei, meu Deus do céu. E graças a Deus que a gente passou por isso, né? Com certeza, foi uma... E você me acompanhou, meu processo, eu ralei muito. Talvez até por alguns problemas extra-faculdade que eu tinha, eu ralei muito, você acompanhou isso, né? Tive alguns problemas no meu percurso, mas graças a Deus eu consegui concluir esse curso aí, que era tão esperado aí, né? Já estava já passando já do tempo. Eu não, faço esse ano 10 anos de formado. Esse ano eu não vou poder comemorar meu aniversário, que é amanhã. Vou comemorar em casa. Aí eu vou fazer... Então, parabéns antecipado. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para fazer a festa em dose dupla na época da formatura. Vou bolar alguma coisa aí, mandar os convites para os ex-colegas aí também para participarem. Eu me formei 1 ano depois de você, eu acho. Consegui formar 1 ano depois. Então, estou com 9 anos. Não é pouco também não, viu? Tá velho também. Então, já matamos 2 perguntas aí nessa conversa. Mas eu quero entrar também nas questões específicas do curso. Na questão do tocante ao projeto em si. Essa questão de projetos, o tipo de projeto. Cada semestre a gente tinha um projeto diferente, né? Uhum. Teve uma vez que a gente pegou um aeroporto, não foi? Um aeroporto. Outra vez pegamos um prédio. Então, assim, a diversidade de atividades que a gente pega durante o curso. E muitas vezes, quando a gente sai, acontece isso com muitos profissionais, poxa, a gente aprendeu tanto, e agora? Cadê os clientes? E a gente perde esses clientes para outros profissionais. Qual é a sua visão relacionada ao período da gente de estudo com essa perda de clientes, muitas vezes? Não sei se você sofre dessa forma, você vê se você vê essa situação acontecer com você. Mas aqui no interior que eu estou, o arquiteto sempre é o último a ser procurado, não é o primeiro. Mesmo com tanta experiência de projeto, que a gente passa por tudo, e o arquiteto nunca é o primeiro. Você consegue ter esse problema também? O arquiteto não é o primeiro e geralmente o povo recorre a quem para fazer o papel do arquiteto? O pedreiro. Não, é o seguinte, eu acho o seguinte, ó. Eu não sofro com isso, não. Eu acho que eu não sofro com isso, não. Que se eu sofro com isso, a pessoa nem chega até mim. Porque, por exemplo, eu nunca cheguei ao ponto da pessoa falar assim, eu faço com você, eu faço com o pedreiro. Comigo nunca aconteceu, não. Curioso até isso. Mas eu acho o seguinte, cada um no seu quadrado, né, Geraldo? Eu acho que a pessoa, assim, existem dois tipos de formação. A formação prática e a formação formal. A educação formal e a educação prática. Eu não desprezo a educação prática, não. Até porque eu sou aluno de muitos pedreiros que já me deram aula dentro de obra.
entendeu? Eu devo muito a eles. Muita coisa, quando eu comecei o escritório, eu ficava desesperado de ir para uma obra e não saber o que eu estava fazendo, sabe? E aí, quem me dava a luz era o pedreiro. E aí você faz naquela coisa, o empirismo do acerto e erro, aquela coisa de você fazendo e você ir vendo realmente, aí você vai formando a sua formação prática, né? E aí você começa a ter autoridade de certas coisas que antigamente você não tinha. Por isso que eu acho que o pedreiro é muito importante. Agora, eu acho que o pedreiro não tem a menor condição, por exemplo, a menor condição não, me perdoe. Tem muito pedreiro que tem a sensibilidade que muito arquiteto não tem. Muito arquiteto não tem, tá? Mas eu acho assim que para o que eu fui formado, para o que eu fui, para a coisa que eu sou curioso, que eu prefiro muito mais falar sobre curiosidade do que sobre qualquer outra coisa. Eu acho que o interesse é o que eu falei antes, quem faz a faculdade é o aluno. Aquela coisa que eu procurei saber, que eu bati na tecla, que eu fiz, que eu tentei fazer acontecer, a coisa que eu fiz acontecer deu certo. Se o pedreiro conseguir fazer isso da forma dele ou da coisa, eu acho ótimo. Agora, você conseguir competir. A mesma coisa de uma pessoa entrar aqui no escritório e pedir para fazer uma obra de uma casa, construir com as minhas mãos, que eu não vou saber de jeito nenhum. Eu não vou ter a educação, a coisa prática que o pedreiro tem de anos de levantar uma parede. Isso. Não tem a menor condição. Eu acho que você se botar no lugar do outro nessa situação é perfeito. Porque aqui, além de tudo, é o seguinte, eu acho que a arquitetura é muito estudo, você tem que estudar muito, você tem que ler muito. A gente tem o nosso dicionário, né, que é o Neufert, que eu recorro a ele até hoje. Eu faço, tipo assim, o que eu mais me preocupo hoje em dia com lugares que são tão pequenos, quando você vai pegar um projeto de um apartamento de 40 metros quadrados, você tem que se virar da melhor forma possível. Mas, por exemplo, você tem que se preocupar muito com a ergonomia. Eu acho muito pouco provável que um pedreiro que não teve a educação, que não teve a coisa prática de você lidar, ou qualquer outro profissional, seja eletricista, seja qualquer outro profissional envolvido na obra, de ter a coisa de você ter, por exemplo, ou eles podem ter a sensibilidade, mas a certeza, a autoridade sobre aquele projeto, sobre aquela passagem de 60 centímetros que ele tem que respeitar para passar não sei o quê, ele não vai saber. Ou então a vivência mesmo, né, de você ter, assim, por exemplo, a reclamação de um cliente de outro projeto que você fez e recebeu uma ligação meia-noite falando, um cliente falando assim, Opa! Cortou aí, doutor. tá me ouvindo? Agora tô. Oi, oi. A gente volta aí com ele daqui a pouco. Deixa ele voltar aí, porque caiu a conexão. Mas, assim, isso que ele está falando é interessante. A gente conhece os pormenores de uma obra. Eles podem ter a experiência, tal, que é interessante a experiência, mas a gente conhece os detalhes que eles não conhecem. E isso é interessante. E aí? Viu, doutor? A gente parou no negócio do pedreiro, né? Me ligaram, velho. Aí parou, cortou o sinal aqui, o telefone tocou. Desculpe. Não, tranquilo. Então, assim, só para completar o que você estava falando. Eu esqueci o que eu estava falando do pedreiro, né? Da coisa de. Ah, sim, lembrei. Isso. Desculpe de novo. É o seguinte, eu acho isso. Eu acho que cada um no seu quadrado, ninguém se atrapalha. Eu acho que quando você tem a coisa de você respeitar o espaço, eu lembro que você falou na última live, alguém fez um comentário de alguma coisa com o advogado. O advogado é uma coisa à parte. Você não tem como comparar o advogado tem N outras coisas que eu acho que ninguém conseguiria. Só que uma vez minha irmã comentou comigo que os presidiários sabem mais sobre o Código Penal do que os próprios advogados.
Então você vê já a coisa de como se comparam, né? Tipo assim, se você tiver botar cada pessoa no seu quadrado, cada profissional no seu quadrado, você não, ninguém se atrapalha. É a mesma coisa de eu querer passar por cima de alguma etapa da obra, porque o projeto, como o próprio nome diz, a gente faz o projeto antes, né? A gente faz a coisa pensando no que vai acontecer. A gente tem que eliminar as problemáticas, resolver o problema antes que o problema possa acontecer. E muitas vezes o cliente não tem, às vezes, a paciência de esperar certas coisas. Quando esse cliente que tem esse perfil de não conseguir esperar e resolver fazer por conta própria com o pedreiro, por exemplo, ou seja lá com quem for, com o empreiteiro, com qualquer pessoa, se não tiver um arquiteto, que eu acho que arquiteto não é custo, é investimento, para mim arquiteto é investimento, tem muita gente que Com certeza. não bota na ponta do lápis o arquiteto na coisa da obra. Quando você vai comprar um sofá, você vê que o arquiteto às vezes foi 20%, 30% do valor de um sofá, sabe? Dependendo do sofá, claro. E aí você tem a coisa da menospreza, já começa o próprio arquiteto se menosprezando, se nivelando por baixo. Eu acho que o perigo é esse, sabe? Eu acho que o perigo é esse. Eu acho que a formação tem que ser muito boa. A cabeça das pessoas tem que ser muito boa. Se você tiver, eu deixo meus clientes, se tiver algum assistindo aí que pode testemunhar, eu tive todos os meus clientes, eu falo assim, ó, você fique à vontade para escolher seu pedreiro. Eu tenho 2 equipes de obra que não me deixam na mão nunca, já fizeram muita besteira. Claro, ninguém é perfeito, mas tenho 2 equipes de prontidão que você precisar na hora, a gente faz qualquer reforma, qualquer obra. E eu falo para o cliente sempre, eu tenho as 2 equipes, mas eu deixo você à vontade para fazer com o que você achar melhor, se você tiver pedreiro, etc. Tal. Geralmente, quando acontece isso, existe um conflito, uma coisinha assim, do pedreiro deles com o arquiteto, porque ele já está acostumado a fazer as coisas com a família dele, e aí ele fala assim, tal. Às vezes é o primeiro arquiteto que teve na família, já aconteceu isso comigo, o primeiro arquiteto que fez uma obra para a família inteira, ou seja, aí parei na mão de uma pessoa que me chamou tal. E aí você tá com o pedreiro ali, o pedreiro faz da forma, eu falo, velho, por favor, desfaça, faça da outra forma tal. Aí ele fala, não, mas assim fica melhor. Eu falei, vamos fazer o seguinte, por sua conta e risco, por sua conta e risco. Eu falei, faça por sua conta e risco, se for o caso, depois, todas as vezes, depois dessa experiência que eu já te falei, que antes de tudo eu respeitava muito o pedreiro, tá? Depois que comecei a ver o que dava certo e o que dava errado, hoje em dia a gente cria uma certa autoridade para ter certo tipo de postura, né, na obra. Aí eu falo pro pedreiro, eu falo, pois faça da forma que você achar melhor. Pronto, sempre dá erro, velho. Sempre dá erro. E aí o cliente paga 2 vezes, fica aborrecido. Já tive cliente meu de ir armado na obra, se aborrecer com o pedreiro. Já tive muito problema desse tipo, mas eu acho que cada um tem que respeitar o seu quadrado. Na sociedade como um todo, eu acho que se cada um fizer o papel que tem que fazer, se cada carro andar na faixa que tem que andar, se cada pessoa fizer as coisas que tem que ser feitas, você fazer apenas o que tem que ser feito por você, o que lhe é obrigado, não tem problema com ninguém. Eu acho erradíssimo isso. Se é essa pergunta que você está falando, eu acho super errado. Eu acho que existe sim muito pedreiro com sensibilidade suficiente ou mais do que certos arquitetos e decoradores, mas eu acho que ninguém pode pular etapas e o projeto começa muito antes do que a obra. Então, acho que se resolver na obra, está errado. Se você chegar na obra para resolver um problema, isso aí tem que ser um probleminha ou outro, que sempre tem que resolver. Mas se for para fazer tudo na obra, já começou errado. Rapaz, eu tive uma situação aqui muito engraçada. Me chamaram para fazer uma reforma da casa. Sim. Era para fazer um pedaço, tudo certinho, uma parede em L e botar uma esquadria de boa. Era só isso. Só que no decorrer da obra, a mulher, eu quero fazer isso, 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 isso. Eu falei, calma, a gente tem que parar e fazer o projeto para poder ver se está certo. Tem a questão da estrutura, tem que... Mas enquanto eu ia fazer o projeto,
ela já tinha contratado do engenheiro a estrutura e já estava mandando o pedreiro construir. Então estava o engenheiro tocando de um lado, eu tocando do outro e o pedreiro metendo pau na obra. Atropelou tudo. No final, eu falei, vai dar PT. No final, não casou nada. Eu já até caí fora antes de ver o que ia acontecer. Eu não tinha mesmo feito responsabilidade nenhuma, eu caí fora. Então, tem que ter para se começar uma obra, tem que terminar o projeto. É, claro. Então, muitas vezes não acontece esse respeito, né? E aí acontecem muitos problemas sérios, né? Inclusive, obras sem esse acompanhamento técnico. Você viu que Salvador ultimamente caiu um prédio. Salvador caiu um prédio? Aí. Aqui em Salvador foi um prédio? Não sei, não tô sabendo não. Teve aí recentemente, caiu aí uma... Tudo bem que foi por causa da chuva, mas se caiu por causa da chuva foi o projeto feito errado também. Ah, sim. Sem fazer os estudos devidos. Foi num bairro popular, não foi isso? Acho que foi. Eu vi. Não posso falar com o autor, não sei, não estudei o caso, mas eu acredito. Danilo Cajaíba, um abraço, colega meu aí também, competentíssimo, excelente arquiteto. Marcelo Simões falou mais cedo aí também, cliente e amigo. Mas diga mais, Geraldão. E aí, o que é que você manda? Fazer mais uma pergunta para você, doutor. Faça quantas quiser. Eu gosto de ouvir você. Cara. Diga aí. Como é que você pensa, se você pudesse mudar esse pensamento e as pessoas procurarem sempre o arquiteto, qual seria o caminho que você ensinar essas pessoas a procurar o arquiteto? Como é que você pensava assim, não, como se fosse um ensino, ó, você tem que procurar primeiro o arquiteto. Como é que você pensa, se fosse para mudar esse paradigma, a conjuntura atual das pessoas procurarem outros profissionais ao invés da gente? Como é que você pensa, se pudesse mudar, como é que você mudaria isso? Pergunta difícil, velho, porque na verdade é assim, você está falando em relação ao cliente, né? Como doutrinar um cliente a escolher, a contratar um arquiteto. Geraldo, é o seguinte, velho, isso aí é muito cultural, cara. Você ter que fazer uma doutrinação de pessoas que não têm tanta coisa. Assim, hoje em dia, eu tinha muito... não é que eu me preocupava com isso, mas eu pensava muito nisso. Eu falei, meu Deus, por que a pessoa já vai fazer uma reforma? Por que não contrata um arquiteto? Eu ficava pensando, isso tem um tempo. E eu falava, pô, porque, tipo, ele vai fazer a obra, ele vai gastar dinheiro, ele vai subir a parede, ele vai gastar com revestimento. Depois acaba ficando qualquer coisa, ou não, às vezes até a pessoa tem a manha e tal. Mas eu falo, porra, mas vai gastar dinheiro, vai fazer tudo. Não. Por que não contrata um arquiteto? Por que não faz a coisa assim? E depois de um tempo eu parei de ter tempo para pensar nisso aí. E aí eu acabei. Mas isso aí era uma dúvida minha que eu tinha. O buraco é tão embaixo que eu acho que, tipo assim, se você for em qualquer outro lugar, até Aracaju, eu falo, é porque Salvador tem muito mais gente que Aracaju. Mas certos lugares, outros lugares que a pessoa nem pensam em fazer a reforma sem um arquiteto. Sabe, já é o pacote da obra. São Paulo, eu acho que as coisas aqui estão mudando também. Você vê porque os níveis de classes sociais, né, de classes socioeconômicas, hoje em dia não tem mais, não existe mais essa coisa de esse apartheid tão grande, não. A gente tem clientes de todas as classes aqui no escritório. Já tive de um tempo que eu só tinha uma classe mais elevada, com as pessoas que tinham um pouco mais acesso às coisas, as coisas eram mais fáceis e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho gente de todo tipo. Gente que pode gastar as tampas, não quer às vezes, né? Geralmente não quer gastar muito. Mas gente que pode gastar, gente que quer fazer, gente que... E tem aquelas pessoas também que não tem a menor condição, mas quer porque quer fazer uma coisa bacana. Ele sabe que é necessário o arquiteto, sabe que precisa fazer certas coisas. Então, acho que assim, como eu tinha falado antes, a evolução, a pulverização da informação
atrapalha certas coisas, como a educação dos estudantes de arquitetura ou de outros estudantes. Eu falo arquitetura porque a gente fala com propriedade, mas ajuda muita coisa também porque você dá muita informação para as pessoas que antigamente nem sabiam qual era o papel do arquiteto em uma obra, sabe, Geraldo? E aí quando você começa já a doutrinar de cima para baixo, ou de baixo para cima, seja lá de qual for, a educação tem que vir, eu acho que de qualquer forma que for. A pessoa tiver um pouquinho já de acesso a essa cultura da contratação de um arquiteto, já está valendo a pena. Mas eu acho que é muito cultural isso, velho. Isso aí, se você sente isso daí no interior ainda, você vai esperar um pouquinho que daqui a pouco deve chegar aí. Mas aí, isso é uma coisa muito cultural. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer com que eles entendam. Eu falo vocês porque nós arquitetos temos... Horácio, Diga. desculpa aí. O que acontece é o seguinte, o pensamento que ainda está aqui. Arquiteto é decorador e arquiteto não entende de obra. É mais ou menos isso que acontece por aqui, entendeu? Inclusive, em grupos que eu estou, Maurício, boa noite, Maurício, estagiário meu está voando aí, arquiteto, mão cheia. A gente tem... Eu estou em grupos que o pessoal não me chama de arquiteto, não, me chama de decorador. Claro que na molequeira, né? Eles falam já com aquele negócio para dar uma perturbada e tal, mas me chamam de decorador e eu não me ofendo porque eu sou decorador. A partir do momento que eu me ofender com uma coisa dessa, eu vou estar... É a mesma coisa que você chamar um cara de advogado e falar, não sou advogado. Eu amo ser decorador, amo fazer decoração, amo fazer o que eu faço. E eu amo levantar prédio. Eu tenho um projeto de um edifício, eu estou falando de um porque foi o que foi aprovado, etc. E tal. Aqui em Salvador mesmo é edifício de mais de 15 andares e a gente fez com maestria, tá? Uma equipe pequena, meu escritório tem uma equipe pequena, a gente faz aos trancos e barrancos, o povo querendo se abraçar e se bater ao mesmo tempo, a gente meio que faz uma família aqui no escritório, mas saiu um prédio e a gente, porra, é um orgulho, sabe? O cara, eu acho assim, ó, você pode me julgar da maneira que você quiser a partir do momento que você me conhece. A partir do momento que conhece meu trabalho, que você tem um contato comigo, contato com o meu trabalho, quando você vê a dedicação que é feita com o seu projeto, com a coisa toda, você me julga. Antes disso, não. Antes disso, você me respeite. Sabe? Eu acho que o papel do arquiteto tem que ser respeitado e as pessoas têm que entender que não se trata de luxo, é necessidade. Tá? Antigamente o povo falava assim, mas você, rapaz, como é que você vai... Em outra crise, não estou falando dessa agora, não. Fala, como é que pode você ter passar por essa... Você tá com fã aí. Minha prima, querida, amada, Geisa, beijo. Minha prima, Geisa. A gente faz assim... Obrigado. A gente faz... Me fizeram essa pergunta, pô, como é que você vai passar por essa crise se arquiteto, o povo só contrata quando sobra dinheiro? Aí eu respondi para ela, falei, pô, as pessoas que não sabem do que se trata o passo a passo de um projeto ou de uma obra, que devia, tipo assim, o primeiro investimento é arquiteto, sabe? Claro que o terreno, a ideia toda, você tem que ter primeiro o terreno, então o apartamento dá para poder chamar arquiteto. Mas o primeiro investimento numa reforma tem que ser o arquiteto. Aí eu falei pro cara, velho, a partir do momento que a pessoa sentir que isso daí é necessidade, não o luxo, a coisa a mais, aí você vai entender que, tipo assim, eu não sou tão obsoleto quanto você pensa, eu não sou, tipo assim, tão descartável, não é uma coisa que... E outra, o ano, eu não lembro qual foi que o Brasil teve bem ruim das pernas, mas, se eu não me engano, 2015 foi um ano difícil para o Brasil e 2018 também. 2015 e 2018 foram anos que marcaram o meu escritório com ascendente bem alto, assim. Eu falo em volume de projeto, não de dinheiro, porque dinheiro é uma consequência, dinheiro não é. Mas a gente teve um ascendente de cliente, nosso cartel de cliente, eu posso falar com muita certeza, foi criado de 2015, final de 2014 a 2018, a gente deu um boom, assim, uma coisa surreal. 2019 a gente manteve,
Mas nos anos de crise extremas no Brasil, que a gente passou por perrengue, mudança política, aquelas coisas todas, que o povo ficava falando será, será, será. E foi numa dessas crises que me perguntaram essas coisas. E aí eu acabei... Foi uma dessas conversas de bar, né? Que a gente senta e começa a falar besteira, e me perguntaram isso. Eu falei para ele, velho, arquiteto é investimento. Você tem que pensar arquiteto como investimento. Você tem que pensar... A mesma coisa que você precisa muito de advogado. Quando você tem um problema, e só lembro, às vezes, dos advogados quando só tem um problema e o advogado precisa resolver, o arquiteto tem que ser antes do problema acontecer, eu falo para eles. Né? Você tem que ter o cara para não ter o problema, o profissional para não ter o problema. Eu acho isso, mais ou menos. Não sei se eu consegui fazer entender, porque eu falo demais também. Não, foi interessante. Vou aproveitar você e fazer logo outra pergunta. E a terminar, vamos fazer mais uma. Quantas quiser. O que é que você pode falar sobre arquitetura comercial? Sobre arquitetura comercial, pô, é minha paixão. Aí eu vou nadar de braçada, eu vou passar 3 horas falando aqui. Eu acho assim, ó. Faça um resumão. A arquitetura comercial, para mim, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu amo fazer. Eu tenho até saudade. Valeu, Bárbara. Eu tenho até saudade de estudar. Arquitetura comercial é uma paixão mesmo que eu tenho. Eu amo comprar, né? Desde criança. Eu sempre gostei do ambiente de loja, sempre gostei de shopping, sempre gostei de... Eu sempre gostei. Sou muito... Não tenho vergonha de falar isso. E eu acho que por isso eu acabei me encantando por arquitetura comercial. Eu trabalhei num grande escritório aqui de Salvador, que eu via muita arquitetura comercial feita de uma maneira brilhante por pessoas que às vezes nem tinham a especialização em arquitetura comercial. Pois bem, pela curiosidade toda, me meti nisso daí, comecei a fazer e acho que é uma paixão. Primeiro passo, a coisa que a pessoa tem que imaginar. Muita gente está assistindo a gente agora aí, ou teve com certeza contato com alguma coisa comercial. E se não tiver contato com a própria loja, ou com o próprio negócio, com o próprio escritório, já teve no escritório dos outros, já teve na loja dos outros, etc., e vai entender o que eu estou falando. A arquitetura comercial é a única vertente da arquitetura que você tem que levar uma pessoa a fazer alguma coisa. Tá? Seja querer comprar o pão, seja querer contratar o advogado, seja querer ir pelo lado mais confortável da fila, ir de uma forma muito fluida para o caixa, chegar no caixa e sentir vontade de comprar, tudo isso. O arquiteto, nesse caso, funciona como a pessoa que vai imprimir essa vontade na vida real. Então, a gente é a coisa que a gente fica entre o ideal e o real, né? A gente fica entre a coisa que você sai e precisa... Por exemplo, toda arquitetura comercial, e eu acho que toda tinha que ser feita assim, na verdade, mas muita arquitetura comercial, existe o estudo de caso, que a pessoa vai para a rua, que a pessoa pesquisa, e quando o cliente chega aqui no escritório, bate no escritório e quer fazer um restaurante... Eu falo, você já estudou o público? Você sabe quantas pessoas você vai querer atender aqui? Não. Aí, às vezes, fala assim, não tenho a menor ideia, mas aqui tem muita gente, aqui passa muita gente. Eu falo, velho, tem empresas que fazem esse estudo, faz um estudo de mercado, faz uma coisa bacana de você querer saber quantas pessoas vão comer o seu pastel, para depois você me falar de tal. Aí a pessoa fica meio assim... Quem tem muita pressa, voltando àquela nossa conversa, quem bota o carro na frente dos bois, geralmente colhe maduro, ou colhe verde, e aí se campa. Porque não dá certo, fecha rápido. Teve um cliente que ficou só um mês inteiro sem abrir as portas, treinando o pessoal, porque ele tinha feito ele pagou um profissional aí que falou para ele que isso era fundamental. Está aberto até hoje, está bombando, velho. E muita gente quer abrir logo, porque o processo de obra, aquela coisa toda, já gastei muito dinheiro, eu preciso recuperar o dinheiro, meu Deus do céu, meu Deus. E aí esse daí não dá certo. Mas quando a pessoa é firme e forte, quando a pessoa é coisa,
Aí não tem como dar errado, não. Mas é aquela velha história. O processo de arquitetura comercial, para mim, a coisa toda da arquitetura comercial, quando você entende a arquitetura comercial toda, quando você começa a fazer, quando você começa a ver a pessoa consumindo, quando você vê uma loja que você projetou, um restaurante que você projetou, com a galera andando dentro, do jeito que você projetou, do jeito que você fez, porra, aí você fica com a cabeça assim, você fica feliz da vida, e aí depois você senta para fazer um projeto de um apartamento, por exemplo, que aí você para resolver uns problemas triviais da nossa vida, né? Porque todo mundo mora em algum lugar. E aí quando você para no lugar e você quer dar uma solução que a arquitetura comercial precisa que sua casa não tinha. E aí você começa a entender certas coisas. A beleza da arquitetura comercial que eu falei. Se eu for falar de tudo que eu amo da arquitetura comercial aqui, eu passo a noite inteira falando, Geraldo. Que eu amo demais. É uma das coisas que mais me dá prazer. É fazer loja, fazer restaurante, fazer tudo que eu amo. Não estou deixando de lado a arquitetura residencial, não, gente, pelo amor de Deus. Que eu amo também. Quem me conhece É mais ou menos isso que eu falo, viu, Horácio? É o quê? Horácio, é mais ou menos isso que eu falo. A gente não deixa de lado a residencial. Mas quando gosta, gosta, né, cara? A primeira pergunta que você me fez foi o nicho de mercado. Se eu tivesse como rotular um nicho de mercado do meu escritório, era residencial. Porque de volume de projeto que eu tenho, não tem como comparar meus clientes de arquitetura residencial e comercial. Eu tenho muito mais residencial. Inclusive, se tiver... Eu não sei quantas pessoas estão assistindo agora, que tem gente falando no meu WhatsApp. Mas se tiver algum cliente meu assistindo, algum para testemunhar, vai dizer aí, eu tenho muito mais contato com cliente de arquitetura residencial do que de comercial. Já tive muito mais de comercial. Em 2016, como eu falei, praticamente meu escritório existiu só para fazer comercial e institucional, né? Que a gente fez um negócio para instituição. Mas isso aí, eu amo. A arquitetura comercial, Ave Maria, é minha paixão. Você é o cara, doutor. Você também, Foi bom falar com você, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Pode ver todo... Faz muito tempo sem se falar, pois cara. Agradeço ao dono aí do Instagram para promover esse ao vivo, esse encontro aí. Muito bom. Excelente mesmo. Obrigado. Cadê Jega? Jega, aí vai. Você vai se expor assim, pô. Mas muito bom. Obrigado pelo convite, Geraldo. Obrigadão mesmo, velho. Obrigadão mesmo. Valeu. Prazer meu, cara. Valeu a pena. Nunca mais. Viu? Há muito tempo a gente não se vê, foi uma oportunidade, foi muito bom estar conversando com você, matei a saudade aí. Ainda falta ver falar com alguns outros aí. Duran. Pronto, eu tenho... Nunca mais falei também com o Duran. Eu vou fazer uma live com o Maurício. Ia ser essa semana, a gente acabou não conversando muita coisa ainda. Mas se não for até sexta-feira agora, na semana que vem a gente faz. Porque sexta aqui é feriado, né? Dia 1º de trabalho no Brasil é feriado. Lá, não sei como é que estão as coisas, ele mora em Miami. Mas eu vou ver com ele para ver se semana que vem eu já vou fazer uma live com ele aí. Bacana. Parceirão ali. Beleza. Aí, gente boa. Assim como você, Habib, Vinícius. Tem umas pessoas que ainda têm um contato. Mas... Habib também nunca mais, né? Habib eu vejo, rapaz, em um evento ou outro aí de arquitetura, eu encontro o Habib. De vez em quando eu encontro ele. Ele não tá tão sumido assim, não. E Maurício eu vejo, talvez é o que eu mais veja. Quando eu viajo, eu vejo ele. Quando ele tá aqui, a gente se encontra. Mas aí é um cara que eu vejo mais, acho que o Maurício mesmo, da faculdade. Na última vez que eu fui aí, eu fui para um evento de construção. Eu levei os alunos aqui do CETEP, de edificações, para lá. Eu pensei que eu ia ver a turma, só consegui ver, no máximo, 2 pessoas, 3 no máximo. Eu não soube, não. A última oportunidade, o último evento que eu tive foi o Revestir, né? Lá em São Paulo. Mas mesmo assim, encontrei uma pessoa ou outra da nossa turma, mas não... Ninguém assim não que entrou e saiu com a gente dessa forma não. E aí eu já voltei com o coronavírus e aí tô em quarentena até hoje. Meu escritório tá só comigo trabalhando sozinho aqui desde o dia 16 de março.
Já vamos fazer. Eu só estou trabalhando em casa, meu escritório está fechado. É. Aí tudo que eu faço, eu uso aqui os equipamentos que eu tenho em casa aí. É. Porque não tem condições. O meu escritório é bem lá no centro da cidade. É. Passa sempre muita gente, prefiro não ter contato. É. Não, aqui não. E aqui... Mas valeu, doutor. É. Tudo sob controle. Obrigado, viu, Geraldo? Obrigadão. Valeu aí. Precisando de qualquer coisa. Abraço, meu querido. Fica com Deus. Estamos aí. Agora, quando eu for em Salvador, você vai fazer um churrasco. Pô, avise quando você vier, não tem mais motivo. Tem meu telefone. Beleza. Beleza? Tranquilo, meu querido. Um abraço, Geraldo. Falou. Obrigadão. Então é isso, galera. A live foi muito boa. Acabei matando saudade de um grande amigo meu. Há muito a gente não se fala. Então, vocês podem rever essa live no canal da Estúdio GR80. Esse é o canal lá no YouTube. Vocês podem ter contato lá. Rever esse vídeo em vários pedaços. Vou conseguir dividir em 2, 3, para não ficar um vídeo muito grande. Mas fico feliz por quem estava aí, não ter me acompanhado. Fiquei muito, muito feliz com a live de hoje. Muito boa live. Um aprendizado enorme. É uma grande pessoa, uma grande figura. Horácio. Um abração, fica com Deus. E todos aí, obrigado quem acompanhou a live. Quem também não pôde acompanhar, entrou agora também. Então, eu só tenho que agradecer essa oportunidade. E fiquem com Deus.